Aí, foi. Falar dos nossos desodorantes, tá? E dos nossos antitranspirantes. Algo que na sociedade de hoje é tão obrigatório, tá? E é algo que não vem só da sociedade de hoje, tá? Há relatos de que o uso de desodorantes e antitranspirantes vem de muitos anos, tá? Onde egípcios, como a gente já falou, eles tinham muita preocupação com o corpo, então eles utilizavam óleos e agentes odorizantes para tentar mascarar esse quesito. Então, é algo que vem há muitos anos, essa questão de tentar cheirar bem ou evitar cheirar mal, a gente pode dizer assim, tá? Vamos falar da diferença dos dois, de desodorante e antitranspirantes. E as formas farmacêuticas que eu tenho nos dois, as composições, os princípios ativos, a diferença dos suores existentes. Por que tem pessoa que soa mais? Por que tem pessoa que soa menos? Por que tem gente que tem um cheiro mais forte, tem um cheiro mais fraco? Vamos entender um pouquinho isso, tá? E aí a gente finaliza a nossa disciplina ao finalizar esses slides. E é só ir para alegria, tá? Então, os nossos desodorantes e os nossos antitranspirantes, tá? A função dele geral é minimizar as consequências do suor, tá? E nada mais é do que o líquido liberado pelas nossas glândulas sudoríparas, tá? O suor é necessário para o organismo, tá? Ele vai regular a temperatura corporal, mas ele vai ter reações inconvenientes, tá? Que são normalmente o mau cheiro, tá? Então, transpirar é normal. Nosso corpo tem em torno aí de 37 graus. Então, quando a temperatura do nosso corpo aumenta, o que ele vai fazer? Vai liberar esse suor, tá? Para epiderme. E aí vai ser expandido para fora, fazendo com que a gente faça uma diminuição da temperatura corporal, tá? Existem pessoas que soam mais, existem pessoas que soam menos. Cuidado com o erro básico de quem fala que quando você está suando muito, você está queimando muitas calorias. Suor e queima calórica não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Suar quer dizer que você atingiu uma alta temperatura do organismo, seu organismo se passa muito da temperatura ideal, passa muito do 37, ele não vai ter as suas reações enzimáticas muito bem feitas, tá? Que é o problema das febres que nós temos. Quando a gente aumenta a nossa temperatura, todo o nosso organismo que está acostumado àquela temperatura desregula. Então, ele não gostaria de entrar nesse processo. E como que o organismo evita esse processo? Através do suor, fazendo com que a gente mantenha a temperatura sempre constante, tá? Das nossas glândulas sudoríparas, nós temos dois tipos de glândulas sudoríparas, tá? Que são as écrinas e as apócrinas. Vou falar ainda um pouco mais de cada uma delas, tá? As écrinas são aquelas onde tem uma secreção rica em água, tá? Ela sai basicamente por todos os poros do nosso organismo, tá? E não vai ser aquela que vai causar tanto mau cheiro. Já as glândulas apócrinas, tá? Ele está relacionado ao folículo piloso, então sai junto ali com o folículo piloso.
e são elas que vão causar um mau cheiro, uma vez que eu tenho uma quantidade de substâncias lipídicas ali muito grande, além de substâncias odoríferas, que vão fazer a proliferação de micro-organismos. Nossos organismos, e aí que dá o mau cheiro, tá? Vamos entender a estrutura da nossa pele. Então, a gente já falou isso 1001 vezes, tá? Nosso folículo piloso aqui, e aí no folículo piloso eu posso ter as nossas glândulas écrinas, que são aquelas que saem junto do folículo piloso, e as apócritas, que são as que saem de forma geral, tá? Então, vamos especificar mais as dois tipos de glândulas. As écrinas, tá? Que são as mais numerosas que nós temos, ela vai estar sobre toda a superfície do nosso corpo, tá? Elas estão mais predominantes em palmas, plantas dos pés e cabeça, tronco e membros, tá? Mas ela está em todo nosso organismo, com exceção de lábios, tímpanos, leito das unhas e glande, tá? São os pequenos lugares que não entram essas glândulas, tá? É um processo autônomo, então é natural a sua secreção. Desculpa. Para vocês terem uma noção, cada axila, tá? Possui em média 25.000 glândulas écrinas, tá? Lembrando que as écrinas são aquelas que têm uma maior quantidade de águas, tá? Então, a sua estrutura, ela compreende uma parte secretora, tá? Semelhante a um novelo de lã, com um pequeno ducto. Então, se a gente olhar aqui, seria isso daqui, ó. Eu tenho nosso novelinho de lã e com um ducto que vai extrair o nosso suor, tá? Tá na derme profunda, ali no fundo. São exócrinas, então libera o suor para o meio externo, tá? E responde aos estímulos físicos, como a gente conhece. Calor, emoção, tá? É aquela coisa, tem muita gente que soa muito pelo nervoso, e aí mostra o suor. O suor das écrinas, eles são na maioria das vezes imperceptíveis, que é o que a gente vai ver ali na frente, que é a perspiração, tá? Ele não vai criar normalmente mau cheiro, uma vez que eles têm características com pH ácido, então normalmente ele é antifúngico e antibacteriano, tá? Então não é ele que vai causar o mau cheiro, então é líquido incolor, aquoso e ácido, tendo maior quantidade de água, quase que 99% de água, uma mistura de compostos inorgânicos e orgânicos. É esse suor écrino que vai dar a umectação natural da pele, tá? A parte inorgânica é feita basicamente de cloreto de sódio, em sua maioria, por isso que a gente fica salgadinho com o passar do dia, tá? Por isso que normalmente o suor ele é salgado devido à presença do cloreto de sódio presente. E já os compostos orgânicos, eu tenho ácidos aí presentes, ácido lático, ácido cítrico, ácidos ascórbicos, isso vai manter o pH baixo. E tem variação conforme o sexo. Sexo masculino, pH em torno de 4,7, e o sexo feminino, esse pH é um pouco maior, tá? Então, há uma diferença aí hormonal da diferença. Já os apócritos, das glândulas floríferas apócritas, são aquelas que vão causar um mau cheiro, que a gente fala, tá? Eles são localizadas em axilas, seios, zonas amperogenital, tá? São mais numerosos no sexo feminino e na raça negra,
de forma geral, tá? O suor que ele produz, então, é água, como eu disse, cloreto de sódio, por isso que é salgadinho, tá? E nesse caso, eu tenho alta quantidade de proteínas presentes e lipídios, tá? Fazendo com que ele fique um pouco mais viscoso e leitoso, e o que vai causar a proliferação dos a proliferação microbiana ali existentes, tá? Ele começa, esse suor apócrito começa mais na adolescência, na puberdade, aí devido a mudanças hormonais. Esse suor, de forma geral, ele é estéril, ele não tem microbiana ali, micro-organismos, tá? Só que ele tem um pH mais alcalino, tá? E com bastante proteínas que ele tem, como eu falei, lipídios aqui existentes, é um meio perfeito ali para ter processo microbiano, tá? Principalmente bacteriano. E essa degradação que vai causar o mau cheiro, tá? Então, nada mais é que a gente for pensar, quando a gente lave, tá? Lave-se bem, tome um banho, é o melhor remédio, a gente sabe, tá? Uma vez que a gente não acumulou suor, esse micro-organismo não tem como proliferar. Mas, quando a gente não tem como já suar e já lavar, né, que seria o mais ideal, para não ter essa proliferação de micro-organismos, é aí que a gente vai usar os antitranspirantes ou os desodorantes para evitar esse mau cheiro aí. Dentro dos tipos de suor, eu tenho que a perspiração, como eu falei já lá atrás, tá? Ocorre na camada córnea, então é um processo mais de um suor écrinas, das glândulas écrinas, ok? Então, eu vou ter a passagem de água, basicamente, do meio para o meio exterior. Então, ela pode ser uma emissão contínua de vapor de água, através dos poros que nós temos, ou através da água transepiderme, que é das membranas celulares, tá? A gente basicamente não é percebido, tá? Essa perspiração, tá? E ela cria um filme hidrolipídico que vai ajudar a flexibilidade e a plasticidade da nossa pele. É um processo completamente natural. E aí a gente entra nos problemas, podemos dizer, aí do processo de suor, tá? Das nossas disfunções. A primeira, que é uma das mais conhecidas, que é a hiperidrose, tá? Que é quando tem um excesso de suor, tá? A secreção sudoral em excesso. Pode ser generalizada ou localizada. A generalizada é quando eu tenho um problema de termorregulação, ou seja, é mais algo endócrino, então eu não consigo manter uma temperatura mais constante, ou eu posso ter algo localizado, ou seja, uma localização onde eu vou ter um excesso de suor produzido. Entre elas, eu posso ter palmas das mãos, plantas dos pés, axilas, virilhas, fronte, couro cabeludo. E esse processo pode ser pior em ansiedade, tensão e estresse. Pensa lá uma pessoa que já conheceu, eu tive um professor no ensino médio, que ele sofria, cada aula dele, ele trocava cada 50 minutos de camiseta, para ele sair completamente encharcado. E aí ele dava aula na frente da turma inteira, saía molhado, tinha vez que até ele não conseguia segurar o giz de tão suor que ele tinha nas mãos. Claro, depois ele passou por um tratamento. Então, esse nervosismo vai aumentar esse processo de hiperidose aí, tá? Então, é quase que um ciclo difícil de ser quebrado. Os tratamentos que a gente vai ter, tá? Principalmente para impedir essa liberação desse suor. Entre eles, eu tenho a nossa aplicação de antiperspirantes, ou seja, antitranspirantes,
iontosfera, que é a aplicação de corrente iônica. Hoje em dia, um dos métodos que vem sendo mais aplicado é a aplicação de toxina botulínica, já falando do Botox. Então, ele pode ser aplicado ali na região, uma vez que essa toxina botulínica ele vai ajudar a bloquear a passagem do sinal, evitando, assim, então, o suor em excesso. A grande preocupação em aplicação da toxina botulínica é que você tem que fazer esse processo constantemente, tá? A cada aí 4, 5 meses, no máximo, você tem que reaplicar essa toxina no local para não voltar esse suor em excessivo, tá? Mas hoje em dia é algo muito utilizado. A ressecação dessas glândulas sudoríparas, tá? E a simpactomia torácica, que nada mais é esses dois do que a gente impedir que essas glândulas funcionem. O grande problema desses processos que vão atingir as glândulas por um todo é que a gente pode ter um efeito rebote. Então, a pessoa antes suava muito nas axilas. A gente bloqueia as glândulas das axilas e a pessoa tem a tendência em desenvolver esse processo em uma outra região. Então, nas mãos, nos pés, há essa chance de rebote, o que não acontece com a toxina botulínica. Por isso, já vem crescendo o uso da nossa toxina. A bromidrose, tá? É algo que vem da relação de quando a pessoa fede demais, basicamente, tá? Ou seja, ela produz um suor muito fedido, tá relacionado muitas vezes com a hiperidrose, a pessoa soa demais, não dá conta o antitranspirante aí. E aí, isso é aquela questão de um problema social muito grande, tá? Porque hoje em dia, como eu disse, todo mundo quer uma pessoa cheirosinha, tá? Então, imagine você trabalhar com uma pessoa dentro do escritório que sofre de um problema desse, aonde, por mais que ela tome banho, por mais que ela se cuide, o organismo dela está descontrolado. Então, há um problema social aí relacionado à bromidrose também, tá? Não aumenta a sua secreção, vai aumentar a quantidade de microbianos e está relacionado com o local que também ocorre. Em locais fechados, com roupas apertadas, sapatos sem respiração, tudo isso faz a diferença, tá? A anidrose é um problema que nós temos muito difícil de ser encontrado, que é quando eu não tenho secreção, tá? Generalizada, ou seja, quando não tenho secreção nenhuma, é extremamente rara. E eu posso ter algumas localizadas, que é quando eu tenho algumas dermatites que vão causar essa falta de secreção no local. Tratamentos para o controle de suor, tá? A gente leva em consideração 4 pontos para esse controle de suor, tá? Primeiro, tentar reduzir a quantidade de suor que chega à parte externa da nossa pele, seja ele através das glândulas écneas ou apócritas, tá? Remover a secreção dessas células, dessas glândulas, tá? Evitar o crescimento bacteriano, que é o que vai dar o cheiro ruim, tá? Ou mascarar o cheiro desagradável, o odor desagradável com aromas melhores, tá? Então, são esses os 4 pontos que a gente pode tentar controlar esse suor para ter aí um convívio social melhor, tá? Dentre eles, os que a gente mais acaba focando, separa em 2 classes principais, são os nossos desodorantes e os nossos antiperspirante ou antitranspirante, tá? O desodorante, tá? Que ele vai fazer? Ele tem funções antissépticas, então ele vai impedir o desenvolvimento das bactérias
ali que vão causar o suor. E os antitranspirantes ou antiperspirantes, tá? São aqueles que vão diminuir a transpiração, tá? Dos nossos desodorantes, que a gente pode ter aqui, tá? Eles podem diminuir o crescimento da parte microbiana, tá? Então, o que a gente vai utilizar aqui? Quaternário de amônia, acetato de cloexidina, triclosan e assim por diante. Bloqueadores das enzimas, tá? Citrato de trieline, outros produtos aqui que eu vou ter ácidos que ajudam a controlar o pH da pele, tá? Agentes mascarantes de odor que podem estar nos desodorantes, que são óleos essenciais com propriedades antimicrobianas também, tá ok? Além da gente impedir ter os micro-organismos, a gente vai dar um cheirinho melhor, tá? E supressores de odores, que é composto de cínico e o nosso próprio bicarbonato de sódio, tá? Então, só para vocês verem, esse é o triclosan, que é muito utilizado, tá? Ele é um pó sem muito cheiro, solúvel um pouco em água, mais em solventes orgânicos. E até ele é antisséptico, bacteriano, fungicida, viricida, compatível com os demais tensoativos, e está presente em tanto em desodorantes, cremes e até em sabonetes para profilaxia cirúrgica. Então, tanto a sua atividade aí, tá? Os antiperspirantes, antisudorais, antitranspirantes, tá? Então, a gente usa para evitar a transpiração, tá? Eles vão diferenciar dos ingredientes ativos dos desodorantes, tá? Então, eles vão conseguir restringir a quantidade de suor que chega na parte aplicada ali do desodorante, tá? Tá. Muito cuidado, porque os antitranspirantes, eles têm decreto na vigilância sanitária, tá? Então, são produtos destinados a inibir ou diminuir a transpiração, podendo ser coloridos e ou perfumados, apresentados em formas de veículos apropriados, como associados a desodorantes. Então, é muito comum a gente ter essa associação, desodorante com antitranspirante. Então, além de eu evitar que eu consiga transpirar, eu também faço com que, se eu transpiro, eu não vou ter a produção de micro-organismos ali, tá? Dentro dos nossos compostos ativos para antitranspirantes, sais metálicos acabam sendo algo muito utilizados, tá? Por exemplo, cloreto de alumínio, cloridrato de zircônio, alumínio em álcool, cloridróxido de aluminato. Eles não têm um efeito 100% potente, porém ainda são muito utilizados os sais de alumínio, tá? Eles são extremamente adstringentes, o que vai diminuir a saída das glândulas sudoríparas, tá? Então, como eu falei, ele vai alterar o estado fisiológico, impedindo que saia o suor das glândulas. O mais utilizado é o cloridróxido de alumínio, com pH de 4,5, um pH intermediário aí, menos ácido que os outros sais, menos irritante à pele e menos agressivo às roupas, tá? Existe aí toda uma discussão da presença desses sais de alumínio nos desodorantes e causar câncer. Ainda é algo muito discutido, não tem nada muito definido com relação a essa questão, tá? Então, cuidado a essas
fake news que saem por aí. Então, a Anvisa faz aquela distribuição de graus de produtos, como a gente viu lá no começo, entre graus 1 e graus 2, tá? Desodorante entra em grau 1, tá? Ou seja, eles não precisam ter uma comprovação da sua eficácia também, tá? Já antitranspirantes entram como grau 2, tá? Isso devido ao fato de apresentar risco à saúde e ela tem que ter uma eficácia e segurança comprovada, tá? Então, essa é a principal diferença regulatória dos dois, tá? Formas cosméticas existentes. A gente vai ver que tem forma para quase tudo, tá? Ou seja, hoje em dia você aplica desodorante como você quiser, tem sempre uma possibilidade. Posso ter ele na forma de sólidas, com a presença de pós, tá? Ou seja, eu tenho talco e algumas outras substâncias que vão diminuir essa transpiração. Lembrando aqui que eu não estou falando simplesmente de desodorante de axila, que a gente está acostumado, eu posso estar falando de um talco para pé, um desodorante para pé, tá? E aí os pós são muito utilizados. Posso ter na forma de sticks, tá? Ou seja, um bastãozinho ali, um desodorante em barra. Então, eu vou ter bastante quantidade de álcool e silicone para formulação dessa barra. Posso ter na forma de líquidos. Então, solução de lavagem, que é uma solução hidroalcoólica, águas de colônia, tá? Cuidado com águas de colônia, devido ao excesso de essência, pode causar uma irritação, tá? E até o fato de ter muito álcool, após aplicar, descolorir o tecido ali da região. Formas semissólidas, que eu tenho o nosso bom e velho Rolon e os nossos cremes, tá? Os nossos rolões, que normalmente são géis, maioria transparentes, tá? Junto com algumas gomas que vão dar o espessamento ou até emulsões. Cremes, por si só, são as nossas emulsões. Óleo e água, principalmente, aqui, tá? São suscetíveis ao pH, são estáveis, tá? Cremes são muito utilizados para pés, também aí, desodorantes para pés, tá? Temos aí outras formas, por exemplo, aerosol. Hoje em dia, os desodorantes aerosóis ganharam muito o mercado, tá? Uma vez que a facilidade de aplicação é grande, seca-se rápido, né? Tem o nosso cloridróxido de alumínio, como a gente comentou lá atrás. E outras formas aí que nós temos microcapsulados. Então, por exemplo, os pós são mais utilizados em pés, pescoços, axilas, algo superficial, tá? E eu tenho uma quantidade de talco grande, que é o nosso veículo. Os nossos loções, entra aí pés e mãos, em alguns casos, né? Temos que lembrar também, não é algo tão usual, por exemplo, usar um antitranspirante nas mãos, mas pensem para quem sofre de hiperidose, tá? Isso é necessário. E temos nossos géis, os nossos sticks, tá? Eles são muito práticos, mas a gente não encontra assim mais tanto ultimamente. Os cremes, que é mais para os pés e mãos, ainda se encontra bastante para as axilas. E a vantagem do creme é que ela tem uma ação um pouco mais duradoura, uma vez que ele faz alguns filmes aí na pele, evitando, então, esse desgaste. Os aerosóis, como eu disse, mais práticas. Tem tanto formas mais secas quanto mais líquidas. Eles não ficam pegajosos,
e acaba sendo mais utilizado aí pela população. Os roll-ons, que também antes dos aerosóis era muito comum, hoje em dia ele já foi diminuindo aí, tá? Era muito fácil a sua aplicação. Qual que era uma grande desvantagem que eu tinha ali do roll-on? Ele demorava, às vezes, muito para secar, tá? E isso, hoje em dia, com a correria do dia a dia, é uma desvantagem. Os squeeze, que era aquele que apertava assim, hoje em dia, faz muito tempo que eu não vejo um squeeze, ele tinha uma grande quantidade de álcool, tá? Só que ele acaba ficando muito irritante e ele não tinha um efeito prolongado. Quem mais atuava ali era o próprio álcool, tá? E aí, a nossa quantidade de perfume, de fragrância, tá? A fragrância acaba sendo utilizada para impedir a flora bacteriana também, tá? E aí eu tenho a quantidade de fragrância variando conforme o tipo de desodorante ou antitranspirante que eu tenho. Então, varia de 0,1 até 1,5 o desodorante, tá? A fragrância existente. Então, é sempre aplicado uma leve fragrância para ajudar aí a diminuir o cheiro do suor ao longo do dia, tá? O controle de qualidade de um desodorante ou um antitranspirante. Além do processo físico-químico, praticamente todo produto tem que ter, que é o aspecto, cor, odor, umidade, tudo isso é interferido, e o poder desodorante ou antitranspirante, que, é claro, é o mais importante a ser analisado aqui. E para finalizar, as nossas reações adversas que a gente pode ter, tá? Como qualquer produto cosmético, a gente pode ter algumas alergias e a pessoa ser sensível a alguma delas, tá? Ou o fato dos antitranspirantes, a gente fechar os dutos os poros ali, pode causar uma irritação muito grande devido à presença desse alumínio. E, como sempre, sentiu alguma irritação, suspender o uso imediatamente, tá? E investigar o que foi que causou essa alergia para evitar, tá? Como qualquer outra alergia, outra dermatite de contato que nós temos, ok?